Olá a todos e antes de mais boa tarde e muito obrigada pela vossa presença. Meu nome é Luísa Ribas, como já foi dito, eu sou professora na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e em nome do Departamento de Design de Comunicação e dos meus colegas que aqui o representam, a professora Sofia Gonçalves, que concebeu este projeto, e o professor António Nicolas, que vai acompanhar o seu desenvolvimento. Gostaríamos, antes de mais, de agradecer ao Mati, e em especial ao Nuno Carvalho e a toda a sua equipa, por todo o empenho posto nesta primeira colaboração entre estas duas instituições. Esta é uma relação que se inicia e estabelece a partir, também como já foi frisado, uma afinidade de interesses e temáticas, tanto ligadas à cultura de design como ao impacto das tecnologias digitais e da internet de cultura. Temas que não só temos vindo a explorar na licenciatura e no mestrado em Design de Comunicação, mas também são preocupações que vemos refletidas na mais recente programação cultural e iniciativas editoriais no MAT. Como tal, também esperamos que esta colaboração, esta primeira colaboração, possa ser o início de uma bela e duradoura amizade entre estas duas instituições. Naturalmente que o nosso maior agradecimento de hoje vai para os oradores convidados que gentilmente aceitaram participar neste projeto, Alexandre Ramidal e Paulo Pena, que vai fazer a primeira apresentação. E os seus valiosos contributos com estas palestras vão ser exatamente o ponto de partida para o desenvolvimento do projeto The Daily Post-Truth. Portanto, antes até de os apresentar, posso explicar um pouco do projeto que se vai desenvolver como um processo de design exploratório que foi concebido, de certa forma, em analogia a um ciclo de produção e transmissão de conhecimento. Ou seja, este processo inicia-se hoje com as palestras como unidades ou fases de transmissão de conhecimento e sua recepção, seguindo-se a sua interpretação e o desenvolvimento de propostas de formalização por parte dos alunos da licenciatura e do mestrado em Design de Comunicação, isto para que, posteriormente, estas propostas possam integrar um jornal, que vai ter o título do projeto, a publicar e comunicar, nomeadamente na plataforma Matex Standard, como já foi referido. Portanto, pretende-se que esta publicação seja não só o resultado de uma reflexão em torno das tensões entre verdade e pós-verdade, ficção e realidade, como também uma forma de apresentação e disseminação dos diferentes contributos e outputs do processo. Portanto, em suma, por um lado, este projeto envolve uma exploração criativa do modelo editorial do jornal, que atualmente pode ser visto como um dos meios de comunicação que mais evidentemente sofreu os efeitos da desinformação e, como tal, também se presta e se torna propenso à apropriação e recuperação. Por outro lado, com este processo, procura-se também usar a ficção como mote para uma prática de design especulativa e crítica, que visa questionar os princípios e mecanismos da disseminação de informação nesta era de pós-verdade. E estes são, essencialmente, os motes conceptuais que nos levam aos oradores convidados, nomeadamente o facto de, atualmente, podermos observar um interesse renovado pela ficção nas práticas artísticas em geral e no design em particular, como um modo discursivo particularmente apto para lidar com aquilo que Alexandre Ramidal descreve como o desorientante estado atual do mundo. Ou um olhar sobre a ficção como um possível instrumento capaz de restaurar um sentido de realidade numa época governada pela desinformação. Fenómeno este cujos contornos e mecanismos o Paulo Pena nos vai procurar descrever também. Mas antes de lhes passar a palavra aos convidados e respectivos moderadores, eu gostaria apenas de os apresentar brevemente, começando por Alexandre Ramidal, que fará a segunda palestra, às 17 horas, e que nos vai falar da ligação entre design e ficção, questão que explora na sua atividade enquanto curadora independente, ensaísta e crítica de design.
e também enquanto professora de design na HED, Haute École d'Art et de Design de Genebra, na Suíça. Alexandre Ramidal conjuga a curadoria e o estudo da cultura visual em exposições, filmes e livros, tendo sido curadora de vários projetos em diversos museus de arte contemporânea e de design, um pouco por todo o mundo, desde, por exemplo, o Museu de Arte Contemporânea do Luxemburgo, o Wolfsonian em Miami, Museu de Design de Bruxelas, ou até vários museus em França, país onde reside, como o Museu de Arte Contemporânea de Saint-Étienne ou de Bordeaux, entre outros. Em paralelo, e desde 2009, Alexandre Ramidal tem desenvolvido uma perspectiva crítica sobre a história das ideias, num projeto de teoria visual que se traduz não só em filmes, mas também no Design Film Festival, que tem lugar em várias cidades, e é dedicado a práticas artísticas e de design que tenham um foco na narrativa, no pensamento conceptual e em estudos visuais e materiais. Por fim, o seu livro mais recente, que tem por título Design by Accident for a New History of Design, foi publicado pela Sternberg Press em 2019, procura propor alternativas e questionar as narrativas dominantes que informam a história do design. Agora, passando ao primeiro orador, que será o Paulo Pena, que nos vai falar de desinformação a partir do seu trabalho jornalístico de investigação, que nesta palestra vai focar a verdade, mentira, democracia e populismo. Portanto, depois de estudar jornalismo em Lisboa e Washington, Paulo Pena foi repórter e editor da revista semanal Visão durante 15 anos. Em 2014 mudou-se como grande repórter para o jornal Diário Público e mais recentemente, entre 2018 e 2020, foi grande repórter do Diário de Notícias. Neste percurso, Paulo Pena conseguiu já angariar vários prémios, nomeadamente pelas suas reportagens sobre a Cimeira de G8 de Génova, sobre o crash bancário da Islândia e sobre as reformas do mercado de trabalho. Ganhou também o Prémio de Jornalismo Gazeta pela sua reportagem sobre o escândalo bancário português, que também foi publicado como livro com o título Os Jogos de Poder, em 2014, e depois deu origem a uma série de ficção televisiva intitulada Teorias da Conspiração, que foi emitida pela RTP em 2019. E além disso, Paulo Pena escreveu ainda 2 outros livros de não ficção, um sobre os estudantes que se opunham à ditadura portuguesa, intitulado Grandes Planos, editado pela Âncora em 2001, e o outro sobre a máquina de desinformação e o poder das plataformas online, que é o mais recente, Fábrica de Mentiras, editado pela Penguin Random House em 2019. Paulo Pena é ainda um dos fundadores da equipa Investigate Europe, uma equipa multinacional de 9 repórteres de investigação dedicada à análise de estruturas transnacionais e seus atores através do cruzamento e verificação de fatos. Passando então ao alinhamento da sessão, começamos com a palestra de Paulo Pena, que vai ser seguida de cerca de 15 minutos para perguntas, moderado por António Nicolas. Depois temos um pequeníssimo intervalo e retomamos às 17 com a palestra de Alexandre Ramidal, moderada por Sofia Gonçalves. Portanto, sem mais demoras, eu para já me despeço e passo então a palavra aos nossos oradores, a quem agradeço novamente a disponibilidade. Muito obrigada. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui, agradeço muito o convite que me foi feito pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e pelo UMAT, e é de facto um grande prazer estar aqui convosco hoje a falar sobre um tema que eu considero extremamente relevante, porque saber o que é verdade ou mentira se tornou de facto um dos problemas do nosso tempo. Um problema que afeta não só as nossas democracias, mas também a qualidade da nossa vida cotidiana e a própria forma como pensamos. Mas o que eu gostava de vos sugerir aqui hoje é que, sendo um problema nosso, também temos como resolver. Não é
Queria começar por aqui, como chegámos a pensar só um problema de geopolítica, que tenha sido inventado pela propaganda russa ou copiado por outros serviços de inteligência para desencadear conflitos soft em tabuleiros de xadrez diplomático. Essa foi provavelmente a primeira causa para o problema que nós ouvimos, sobretudo associada à desinformação nos Estados Unidos da América e na eleição presidencial anterior de Donald Trump em 2016. Não é também apenas um problema causado pela forma como as plataformas online criaram um segredo comercial que tem a chave em cada uma das nossas cabeças, nem sequer dos seus algoritmos que conseguem prever os nossos gostos, os nossos cliques, e são hoje provavelmente um dos negócios mais incríveis alguma vez criados. A desinformação também não é só o resultado de estados fracos, de políticas erráticas e de falta de regulação. Eu creio que todas estas explicações estarão certas. Há até provas da sua relevância. Mas o que eu gostaria de vos propor é uma solução um pouco menos ambiciosa para lidarmos com o problema da desinformação, que não dependa de uma mudança profunda em Silicon Valley, ou no Kremlin, ou nos nossos próprios governos. Nos últimos 2 anos eu passei muito mais tempo do que gostaria a ler fake news. E logo eu, que pensava viver numa comunidade poupada a essa praga global, encontrei negócios muito rentáveis em páginas feitas no Canadá, que se dedicavam a espalhar desinformação em português e que, por isso, só em publicidade, faturavam mais de 10.000 € mensais. Encontrei também redes europeias de discurso de ódio, criadas para influenciar resultados eleitorais, dar voz a um populismo racista anti-refugiados, que se organizava em torno de canais de vídeo na Holanda, de políticos da extrema-direita na Áustria, na França, na Itália, na Alemanha, e que depois usava uma rede de contas falsas em redes sociais em todos os países para espalhar estas mentiras sobre ataques inventados a igrejas por refugiados, a violações, a assaltos. Quando se passa muito tempo a ler este tipo de mensagens nas redes sociais, nós conseguimos perceber um pouco melhor o que se passa à nossa volta. As bolhas informativas em que vivemos, a polarização política que nos domina o debate no dia a dia, o próprio sentimento de medo e incredulidade que nós ouvimos tantas vezes nos transportes públicos, os resultados eleitorais estranhos, surpreendentes em várias eleições, ou até aquela que foi a inédita corrida aos supermercados a que assistimos no início desta pandemia de Covid-19. Mas percebemos também que o êxito da desinformação depende sempre de nós, pessoas concretas, e da capacidade que temos de lhes resistir, desconfiando, sendo céticos e sabendo informar-nos. Esta é a minha parte otimista. Se a desinformação é um problema nosso, somos nós que a devemos combater em primeiro lugar. Da forma como gerimos a nossa intimidade e procuramos informações para formar convicções. Tudo isto sem nos tornarmos dependentes de uma comunidade a que chamamos, e bem, de virtual. Entre as nossas maiores qualidades estão certamente a curiosidade e o ceticismo. Se nós formos céticos e curiosos, não vamos acreditar em mensagens de voz no WhatsApp, como as que eu ouvi nos primeiros dias da pandemia de Covid-19, porque as estava a analisar, relatando que os supermercados iriam fechar todos dali a 2 dias e que devíamos esvaziar as prateleiras todas enquanto é tempo. E da mesma forma, nós não devemos acreditar numa senhora que usa uma foto bonita no Facebook e que tem um nome tipicamente português, como Maria Silva, só porque temos centenas de amigos em comum com ela, mas nunca a vimos antes. Há técnicas simples para exercer este ceticismo. Não clicar em links de sites de que não ouvimos falar, sobretudo quando a história que nos querem fazer passar é também ela inaudita. Porque ao clicarmos, nós estamos a financiar esse site com dinheiro real, de publicidade, e estamos a dar-lhes pontos no algoritmo da rede, o que fará que esse link seja mostrado a cada vez mais pessoas. E pior, se nós clicamos neste tipo de sites, o algoritmo da rede vai prever que clicaremos em todos os links deste género que nos aparecem à frente. E é por isso que o ciclo vicioso explica o problema. Nós ficamos rapidamente presos numa bolha. Podem fazer uma experiência usando do vosso ceticismo, não acreditando naquilo que vos estou a dizer agora, e podem fazer uma experiência concreta para testar se o que eu digo é verdadeiro. Experimentem durante algumas semanas apenas abrir links no vosso feed de um tema específico. Eu fiz esta experiência com futebol, mas pode ser um assunto mais criterioso na vossa escolha. Ao fim de poucos dias, o vosso feed vai apresentar-vos cada vez mais notícias dessa área e, no fim, o vosso mundo informativo vai encolher. Isso tem um efeito. Em pouco tempo, a nossa cabeça depende daquelas mensagens. A informação que consumimos molda precisamente a forma como vemos o mundo.
E nunca se esqueçam que nós somos consumidores e há quem defina estratégias para nos manter interessados em consumir, sobretudo quando estamos a agir nas redes sociais e nestas grandes plataformas que são grandes plataformas de um negócio publicitário. É por isso que eu agora vou começar a ser um bocadinho mais um pessimista do que fui até agora. Somos nós que alimentamos a rede da desinformação. Muitas vezes despreocupadamente e quase sempre com boas intenções. As fake news têm um objetivo final, mas são um processo. Elas são inventadas por alguém que tem obscuros interesses, ou não tão obscuros assim, mas que tem interesses económicos, políticos, e depois há uma segunda fase deste processo, que é essas fake news são postas a circular nos nossos feeds de notícias. Podem ser por pessoas reais, que estejam convictamente convencidas do que estão a dizer, o que neste caso, dos exemplos que vos mostrei há pouco, podem ser pessoas tão diferentes como skinheads que querem lutar contra migrantes ou pessoas que estão preocupadas com um assunto muito urgente, mas também podem ser postas por agências de propaganda, podem ser postas nos nossos feeds por bots, um diminutivo de robô que entrou na nossa gíria em pouco tempo, programas informáticos concebidos para a disseminação da desinformação. O objetivo final, e este é o terceiro passo de toda esta rede, é que nós partilhemos as notícias falsas, emprestando a nossa credibilidade de amigos, de filhos, de pais, de tios, de irmãos, a toda a gente que as vê quando as partilhamos. Porque o último passo do processo da desinformação é sempre o de convencer pessoas reais de que a desinformação é verdadeira. E este processo é cada vez mais complexo, está agora a ser estudado pela psicologia social de uma forma muito concreta, que os primeiros resultados podem demonstrar-nos já que a forma como nós avaliamos criteriosamente a informação que recebemos está a mudar. Está a mudar, um bocadinho a homenagem tardia a Marshall McLuhan, de que o meio é a mensagem, aqui neste caso o meio muda a forma como a nossa crença se baseia na mensagem. E as nossas crenças são cada vez mais formadas não por nenhum exercício de julgamento sobre a credibilidade da fonte da notícia, mas porque recebemos notícias e informações de pessoas em quem confiamos, pessoas que nos são próximas. Com isto nós estamos, inconscientemente, a criar uma distopia, uma comunidade em que não partilhamos aquilo que é básico. Pensemos o que pensarmos sobre um qualquer assunto, seja o Covid, a educação, a saúde, a cultura, a guerra na Síria. Há uma condição para que todos possamos discutir uns com os outros, falarmos, discordarmos ou concordarmos. Todos temos de estar informados. E eu concordo com a dúvida que muitos estão a ter neste momento. A boa informação é cara, é escassa, e os jornais e as televisões também erram. Essa é sempre a parte que eu gosto mais nos debates que se seguem a intervenções deste género que tenho feito, é a parte em que me tentam, que me pedem para explicar qual é a diferença de facto entre fake news e informação errada. E é verdade o que estão a pensar. O jornalismo hoje vive uma crise que o ameaça de uma maneira muito concreta. E isto também é um paradoxo, porque nunca tivemos tanta informação disponível e nunca nos foi tão fácil encontrar documentos, explicações e factos. Mas a pergunta que resta é: estaremos mais informados com isso? Os estudos que existem demonstram que não. É que a informação é apenas mais um bem que temos ao nosso dispor para consumir online e que está em competição com todos os outros que o nosso tempo limitado nos obriga a escolher. Música, filmes, séries, jogos, chats, fotos, o que quer que seja. A informação não pode competir pelo nosso tempo disponível, com as mesmas armas que o divertimento e o entretenimento usam para nos convencer. Porém, as redes sociais, que são, como vimos, um negócio publicitário, não hierarquizam a importância social das coisas. Dão-nos aquilo que sabem que nos vai interessar. É por isso que o jornalismo não pode, ou só pode perder a guerra se pensar que vai oferecer notícias bombásticas que nos vão seduzir, como as receitas de um chefe ou uma nova temporada da Guerra dos Tronos. O jornalismo de que precisamos é muitas vezes chato, explicativo, longo demais para lermos num telemóvel enquanto o semáforo está vermelho ou enquanto o autocarro não chega. E esse jornalismo demora tempo, tem regras e nem sempre se torna, com todas as aspas do mundo, viral.
como é agora corrente dizer-se, tendo em conta que é uma referência a uma infecção, na voragem das tabelas que medem o alcance online. Por isso, hoje, infelizmente, muitas redações desistiram de o fazer. Preferem apostar no que dá cliques para tentar com isso competir pela nossa atenção limitada. O que eu vos estou a dizer não é novo, mas eu tenho 2 ou 3 provas que tentam sustentar esta hipótese. Como estou perante uma audiência muito interessante de especialistas em design da comunicação, gostava de começar por vos por vos chamar para uma observação que eu fiz enquanto leigo, mas que creio que me poderão ajudar a perceber melhor, que é, enquanto jornalista, nos últimos anos, foi cada vez mais difícil para mim entrar em redações, porque as redações tornaram-se, nos últimos anos, enfadonhamente parecidas. Filas de secretária alinhadas em grandes espaços abertos, que criavam uma ideia errada de transparência absoluta. O espaço limita os nossos comportamentos e limita as nossas necessidades e tenta demonstrar que tudo o que ali se faz é público e tudo o que se diz pode e deve ser ouvido. E o efeito, posso testemunhá-lo ao contrário. A ausência de privacidade nas redações, a ausência de salas fechadas para fazer telefonemas mais sensíveis ou para discutir acaloradamente um trabalho ou uma estratégia, tirou do cotidiano das redações as conversas mais importantes. Portanto, hoje, quando querem falar de alguma coisa relevante, os jornalistas saem do espaço aberto, quase panóptico, em que estão na redação. Quando estão a trabalhar, geralmente vejo-os com auscultadores a ouvir música. Mas esta simples ideologia que algumas consultoras internacionais de média trouxeram para as nossas redações, por muitas consequências que tenham tido na forma como o jornalismo se pratica, só se tornaram irreversíveis com um adereço final. Agora, quando entrarem numa redação de jornal, vão ver 1 ou 2 grandes ecrãs, normalmente fixos numa parede central, que mostram gráficos com números que sucedem a um ritmo rápido. Para facilitar, vamos usar o nome da empresa que criou o mais conhecido desses sistemas de medição, que se chama Chartbeat. Podem ser outros os fornecedores dos gráficos, como o Google Analytics ou outros. E até podem ser vários na mesma parede. Esta imagem, que agora é omnipresente nas redações, nos computadores dos diretores, dos editores executivos e até dos jornalistas, é uma constante medição, uma métrica de tráfego online. E esta é que é a marca de viragem na história contemporânea do jornalismo que eu queria trazer-vos hoje aqui como exemplo do que vos dizia. Como é evidente, todos os meios de comunicação social sempre mediram o seu eco junto dos consumidores. Isso fazia-se, os leitores, não gosto de chamar consumidores, isto fazia-se, por exemplo, através de indicadores fiáveis, como o número de jornais vendidos, mas também avaliando a opinião que os leitores davam em inquéritos, focus groups, etc. Não é isso que eu contesto. É também necessário avaliar o impacto que o jornalismo que se faz está a ter no, até agora desconhecido, mas mensurável por regras muito frágeis, mundo online. Mas há uma diferença entre delegar essa tarefa em especialistas, que reportam dados à direção, ou fazê-lo em tempo real e à vista de todos. O risco que passou a existir é mais grave. A métrica tornou-se num critério de escolha de temas, de destaque editorial e, em último caso, de censura prévia de temas. O Chartbeat é a prova do que funciona para as redações, mas essa prova está muitas vezes errada e é falível. Nos últimos meses, os gráficos do Chartbeat mostraram que em Portugal havia um dado comum. Os trabalhos sobre um partido populista de extrema-direita português ou sobre o seu dirigente estavam entre os que mais partilhas geravam nas redes sociais. E eu pude confirmar esse dado com 3 diferentes jornais de grande circulação em Portugal. A mensagem do Chartbeat era clara para todas as redações. Escrever sobre aquele partido ou o seu deputado gera tráfego, mobiliza leitores, expande o alcance do título. O reflexo natural, consciente ou inconsciente desta mensagem é uma subida do número de trabalhos jornalísticos sobre esse partido e sobre aquele deputado, que eu atesto aqui apenas com a consulta diária das publicações, porque não existe, e isso é uma grande falha, nenhum barómetro público em Portugal sobre menções a políticos e partidos. A convicção nas redações será a de que a sua função é dar ao público aquilo que ele realmente deseja? Ou dito de outra forma, o que é uma notícia? Será apenas uma história importante ou será uma história que é lida, comentada e também partilhada pelas pessoas? E esta é uma dúvida que atinge jornalistas um pouco por todo o mundo. No seu último livro, Why We Are Polarized, Ezra Klein, um jornalista americano, fundador da Vox, explica que é muito difícil encontrar nos Estados Unidos uma resposta clara para esta pergunta fundadora do jornalismo, o que é uma notícia.
Diz Ezra Klein, em teoria, a notícia significa algo mais ou menos como importante. A história mais digna de notícia é a história mais importante. Mas se isso fosse verdade, as primeiras páginas dos jornais estariam muito diferentes, ou dos telejornais nas televisões, seriam muito diferentes do que são agora. Haveria mais malária, menos celebridades, incluindo celebridades políticas. Na prática, uma notícia hoje é uma combinação de algo que é importante, novo, ultrajante, orientado para o conflito, secreto ou interessante. Se as pessoas já estão a falar de uma história ou de um tweet, isso torna-o digno de notícia, quase por definição. O resultado é uma tautologia. O que quer que todos estejam a cobrir é digno de notícia porque todos o estão a cobrir. E esse é um isco que os políticos populistas desta direita alternativa, como Donald Trump ou o exemplo português que vos referi, lançam para dominar o debate público, mesmo quando são minoritários ou quase irrelevantes pelos critérios de aferição do seu papel nesse debate. Klein dá o exemplo de como Trump dominou as notícias, mesmo sendo um candidato entre 17 às primárias do Partido Republicano em 2016, a que as sondagens davam poucas hipóteses de ganhar nas primárias. Diz Ezra Klein, havia 17 candidatos republicanos a concorrer à presidência e Trump estava a receber mais de metade de toda a cobertura mediática, com os outros 16 candidatos a dividir o restante. Esta realidade resume-se bem numa célebre frase do CEO da estação televisiva CBS, Les Moves, sobre o efeito que Trump tinha nas audiências ainda antes da eleição presidencial que o levaria à Casa Branca. It may not be good for America, but it's good for CBS. Pode não ser bom para a América, mas é bom para a CBS. O resultado é uma profecia autorrealizada. O jornalismo não reflete apenas o mundo, molda-o, até o cria. Os meios de comunicação social são a forma como a maioria dos cidadãos obtém a sua informação sobre política e políticos. E se os meios de comunicação social estão a inclinar-se ou a ser inclinados para certo tipo de histórias e de figuras, então o sistema político também se inclinará nessa direção. Estamos muito longe, com eleições legislativas previstas para 2023 e com muito poucos dados empíricos em Portugal ainda para poder estender essa análise. Mas a estratégia usada por políticos em Portugal, como aqueles que vos referi anteriormente, parece ser decalcada da de Trump e parece estar a produzir exatamente o mesmo efeito nos média. Se um pequeno partido e um só deputado tiveram há um ano sensivelmente o mesmo número de votos que outros pequenos partidos que também elegeram um deputado, e estamos a falar de menos de 68 mil votos, este deveria ser um critério editorial importante para relativizar a importância noticiosa dos assuntos que estão relacionados com ele. Há, é claro, outros interesses editoriais. Porque se um partido tem uma ação política relevante ou está a debater acordos de poder com outros partidos maiores, a sua relevância pública aumenta naturalmente. Sobretudo quando a estratégia de comunicação política percebe a fraqueza do critério jornalístico e alimenta a sua notoriedade com base nela. Trump é mais uma vez o exemplo, e volto a citar Klein. Ele demonstrou que num ambiente competitivo dos meios de comunicação social, em particular um que responda a plataformas de redes sociais, pode dominar os meios de comunicação social lançando granadas nas nossas mais profundas clivagens sociais. Se anunciar a sua campanha chamando violadores e criminosos aos imigrantes mexicanos, dominará a mentalidade tanto das pessoas que o odeiam, cuja identidade e grupo ameaça, como das pessoas que têm estado à espera ansiosamente que alguém deixe de uma escada rolante dourada e finalmente se levante por elas e pelas suas crenças. Ou seja, o truque é dominar o Chartbeat, as métricas das notícias mais lidas ou com mais cliques, e com isso instalar a convicção nas redações de que estamos perante um político de que as pessoas gostam de falar, ou de quem os leitores de informação gostam de saber. E para isso há 3 caminhos, como Trump também demonstrou. O mais natural é o de tentar criar um grupo de seguidores que concorde com as propostas mais inusitadas, no caso português, castração, saudosismo da ditadura, gestos que parecem evocações nazis. Mas esse será sempre um grupo limitado, incapaz de dominar os gráficos do Chartbeat, peço desculpa. A segunda estratégia é muito mais interessante e interpela-nos. Este político alternativo, populista, precisa de inimigos, precisa de ser o talking point comum dos seus adversários. E é por isso que as propostas políticas que descrevi há pouco não se destinam a conquistar uma maioria de votos entre aquilo a que Hillary Clinton chamou de deploráveis, enquanto alguns dos eleitores de Trump. Destinam-se antes a ser partilhadas nas redes sociais criticamente por quem se sente ameaçado por elas.
As vítimas do populismo são, nesta medida, os seus principais colaboradores na sua ascensão. Mas tudo pode não ser suficiente e há uma terceira via para dominar a agenda dos média, aquela que é, arrisco dizer, a mais desconhecida de todas. E essa foi a que estudei quase em exclusividade nos últimos 2 anos de trabalho. É a manipulação pura e simples das métricas do tráfego online. Imaginem assim, se os 60 mil eleitores do partido português alternativo populista fossem mesmo convictos e infatigáveis apoiantes do seu partido ou do seu líder e tivessem todos uma excelente ligação Wi-Fi, um computador portátil que usassem a todo o momento para partilhar, replicar, comentar todas as notícias que lhe interessam nas redes sociais, isso não faria nem do deputado nem do seu partido aquilo que ele é nos gráficos do Chartbeat. O problema é o número. 68 mil portugueses não bastam para dominar o debate político no Facebook, que tem 6 milhões de utilizadores em Portugal, nem no WhatsApp e no Instagram, que têm mais de 3 milhões cada, nem no Twitter, que tem 1 milhão. A resposta é simples. Da mesma forma que não há seguramente 6 milhões de pessoas a usar o Facebook em Portugal, uma pequena fatia dos 68 mil votantes daquele partido pode parecer uma multidão online. A resposta, já adivinharam, são contas falsas. Basta fazer aquilo que vemos todos os dias nas nossas páginas das redes sociais. Criar um conjunto de perfis. Qualquer pessoa pode criar as contas que quiser, inventa-lhes um nome, faz upload de uma foto tirada da internet e já está. Estes bots são um passo decisivo para que uma campanha de desinformação se instale. Depois, é preciso convencer as pessoas reais de que o que propagandeiam é bom. E a psicologia social, como vos referi, está a estudar a forma como nós alteramos a nossa formação de crenças depois das redes sociais se tornarem ubíquas. Há algumas conclusões interessantes nesses estudos. A ressonância da mentira, ou da inexatidão, ou da falta de contexto, ajuda a convencer-nos. Uma mentira repetida muitas vezes passa a ser verdade, como diz o adágio. Outra conclusão que devemos ter em conta é de que valorizamos cada vez mais as informações que vão de encontro àquilo em que já pensamos. Se eu não gosto do político A, acredito mais facilmente numa mentira que o atinja. E somos até mais receptivos a acreditar em informações que nos são partilhadas por pessoas em quem confiamos, amigos, familiares, e não tanto pela objetividade da informação em si. Tudo isto devia alertar-nos para a ameaça crescente sobre a forma como fazemos, criamos as nossas opiniões. Por isso, desistir do jornalismo não pode ser uma opção, se queremos estar informados. Pelo contrário, temos de saber exigir dos jornais, revistas, rádios e TVs que exigimos um regresso ao velho lema: tornem interessante aquilo que é relevante. E se a nossa estratégia e se a nossa exigência não for ouvida, nós temos de insistir por outras formas. Para sermos livres, dentro e fora das redes, que estão aqui para ficar, estas e outras que ainda nem sequer foram inventadas, temos de perceber que o problema é nosso, sendo céticos e não partilhando fake news, é evidente, mas também exigindo um jornalismo mais sério e profundo, com mais trabalho e menos clickbait, com factos verificados e relevância. Esse jornalismo só pode existir se muitos quiserem pagar por ele, seja através de impostos, da criação de mecanismos públicos de apoio à informação de qualidade, seja assinando publicações, comprando nos quiosques, doando em campanhas de crowdfunding, permitindo que novas publicações surjam, porque isso também é importante. Eu não preciso vos alertar para os riscos que corremos se tudo ficar como está. A cada dia que passa, mais gente vai acreditar que a Terra é plana, mais políticos garantem que o Covid se cura com injeções de lexívia, e são eleitos à mesma. Mais massacres acontecem a povos como os Rohingya, mais racismo, desigualdades teremos nas nossas vidas. Um acontecimento recente e que nos deve preocupar também é a forma como nós exigimos que as redes sociais regulem aquilo que transmitem. Eu sei que há bons argumentos em defesa desta tese, mas queria alertar-vos apenas para o facto de que nem as redes sociais, nem as plataformas, nem os Estados devem poder ser aquele instituto orwelliano que provavelmente já esquecemos que devemos rejeitar, que é o Ministério da Verdade. Os ministros da verdade temos de ser nós próprios. E 2 anos depois de ter começado este duvidoso empreendimento, eu posso testemunhar-vos que a dopamina que nos satisfaz com os likes nas nossas fotos ou os elogios que nos fazem nas redes não é nada comparada com a gratificação que devemos a nós próprios de não sermos cúmplices ou indiferentes perante a destruição do nosso bem comum mais importante, sermos livres numa comunidade melhor. E para percebermos isto,
Basta que todos nós possamos fazer uma pergunta simples de cada vez que navegamos nas redes sociais ou encontramos um link qualquer que nos interpela numa pesquisa do Google. Essa pergunta é provavelmente o mais importante travão que podemos agora usar para parar a desinformação. Devo ou não devo partilhar esta história? Se todos nós usarmos a nossa curiosidade e o nosso ceticismo e fizermos esta pergunta no tempo certo, muito provavelmente vamos ajudar a parar a forma como a desinformação alastra pela nossa sociedade e vamos poder conseguir defender a forma como temos um debate público mais rico, menos simplista e menos primário. E tudo isso, creio eu, são boas razões para nos preocuparmos, mas também para termos algum otimismo, porque no fundo dependerá sempre de nós podermos ou não fazê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Bem, antes de mais, boa tarde. Cabe-me a mim agora, no fundo, prosseguir a segunda parte a partir desta intervenção, excelente intervenção do Paulo, agradeço já por isso, e que suscita logo uma série de questões que poderão aqui ser colocadas. Eu lembro que depois desta intervenção nós teremos cerca de 15 minutos por aí para algumas perguntas, no entanto pode haver aí alguma pequena margem em relação a este tempo. E eu cabe se calhar abrir aqui este debate, algumas destas questões, a partir do registro, e elas servem quase como notas prévias para a pergunta que irei fazer, a partir de dois registros que estão precisamente em jornais, e um deles da autoria do próprio Paulo Pena. Mas agora, a partir desta intervenção, há aí uma pergunta que foi lançada no meio de algumas das questões que foram aqui expostas, e que acaba por ser quase nos dias de hoje, e face a estas problemáticas, uma pergunta crucial, não é? Que nos lança a todos, para mais lendo estes argumentos, nos lança a todos numa grande dúvida. O que é, efetivamente, hoje, e perante todos estes factos, e perante os acontecimentos relativamente recentes, o que é, efetivamente, uma notícia? Não é? A partir daqui, como é que hoje, perante uma série de interpretações muito desviantes, como é que hoje nós podemos efetivamente dar por adquirido que conseguimos perceber o que é uma notícia, verdadeiramente, tal como ela antes era percebida no passado até relativamente recente, em que os órgãos de comunicação mais sérios acabavam por fazer todo o registro da nossa atualidade e nós acabávamos por confiar também nessa informação. Mas, e portanto, acho que essa é quase uma grande pergunta, uma excelente grande pergunta que fica como, se calhar, a interrogação máxima desta intervenção e de algumas questões que lança. A minha pergunta, e que abre, no fundo, esta componente de debate, começaria, disse eu, por dois brevíssimos apontamentos que lhe servem de enquadramento. Um deles, num artigo intitulado A Pós-Verdade, que é um artigo que foi escrito para o Jornal Público em 2019, Francisco Assis, ex-deputado, pertencente ao PS, às vezes com uma grande latitude e com alguma margem de dúvidas, por vezes, mas Francisco Assis sublinhava nesse texto, A Pós-Verdade, a importância de um outro texto, bastante conhecido, bastante citado, que é o Verdade e Política, de 1967, de Hannah Arendt. E na observação que a autora, já na altura, fazia sobre a transformação da verdade factual ou das verdades factuais em meras opiniões, não é? E o perigo que se adivinhava a partir desse tipo de interpretação. E alertava para a ameaça das verdades alternativas, fazendo a ponto com esse texto da Hannah Arendt, o próprio Francisco Assis alertava, em conclusão, para a ameaça das verdades alternativas, as ditas fake news, para as nossas democracias, tal como hoje as conhecemos. O principal exemplo com que ele ilustrava essa preocupação era o exemplo já conhecido da inauguração da administração Trump em 2017, ou em janeiro de 2017,
a partir do qual toda a gente ficou a perceber qual era a interpretação feita pelos seus assessores, logo nos dias imediatamente a seguir, sobre a evidência dos factos e das imagens desse próprio dia. Criou-se a tal narrativa sobre verdades alternativas, enfim, uma interpretação alternativa dos factos, e isso foi logo demonstrado pelos seus assessores, negando a evidência daquilo que tinha sido registrado pelos jornalistas e pelas imagens, que demonstravam que havia ali uma diferença muito impressiva entre o número de pessoas que assistiram à inauguração de Trump e, por exemplo, à inauguração da administração de Barack Obama. Ora bem, esse era o principal exemplo que ilustrava o texto de Francisco Assis sobre a pós-verdade. É curioso essa citação ao texto da Hannah Arendt, porque um ano antes, em 2018, num artigo também para o Diário de Notícias, o próprio Paulo Pena, nesse artigo intitulado "O jornalismo tem de explicar se as fake news nunca o farão", o próprio Paulo Pena também conclui esse seu artigo de opinião citando exatamente o mesmo texto de Hannah Arendt, A Verdade e Política, volto a lembrar, e dizendo, mesmo no final, concluindo, a liberdade de opinião é uma farsa quando a informação factual não está garantida e quando os factos eles próprios são controversos. E, no fundo, aliás, reforçava-se até mesmo nas linhas finais, que no fundo quer dizer, nós temos que contrapor efetivamente à mentira, não é? A nossa verdade de facto tem que se contrapor à mentira. Ora bem, perante esta curiosidade, estamos a citar o mesmo texto de Hannah Arendt, de 1967, e no fundo expondo aqui as mesmas questões em volta desta interpretação sobre a realidade e dessa distorção dos factos. A pergunta é exatamente esta. Sabendo verdadeiramente o combate que tem sido travado nos últimos anos por parte de imensos jornalistas em volta destas problemáticas e desta necessidade de verificação e de verdade dos factos, se calhar nós gostaríamos agora de perceber melhor em que sentido e de que forma é que, para a resposta que o Paulo nos poderá dar sobre isto, em que sentido e de que forma é que o jornalismo terá de se reinventar verdadeiramente. Isto parte de uma outra também afirmação, de uma outra intervenção do Paulo Pena numas conferências, isso está também num pequeno artigo. Não consegui perceber nesse artigo, era apenas uma síntese, não estão lá, penso eu, todas as respostas que foram dadas nessa conferência, mas é uma afirmação do Paulo Pena, com a qual eu concordo, quer dizer, a necessidade de reinventarmos agora, se calhar aqui, as formas tradicionais do próprio jornalismo, para que este combate seja mais eficaz. Não é? Especialmente sendo mais eficaz quando nós, pelo que vemos, e alguns exemplos foram aqui dados na intervenção, quando nós estamos perante aquilo que eu, no fundo, sublinho como a crescente iliteracia e até o negacionismo de muitos sobre o estado do mundo. Não é? Porque é isso que nós temos verificado atualmente. Quer dizer, as coisas já ampliaram no fundo, já ampliaram esta problemática para esta constatação. Portanto, a pergunta é, efetivamente, nesse sentido. Perguntando aqui ao Paulo, como é que o jornalismo terá, efetivamente, que se reinventar perante estas questões que agora assumem aspectos bastante graves? Muito obrigado, António. Peço desculpa pela extensão da pergunta, mas sobre o enquadramento, mas... Ótima e provavelmente a mais pertinente das perguntas que me poderiam fazer, porque é provavelmente esse o meu maior interesse em toda esta discussão. Porque, de facto, o jornalismo não pode afirmar-se, como eu tenho visto em campanhas publicitárias de vários jornais no mundo inteiro, como o baluarte da defesa contra a desinformação, se o jornalismo não pensar criticamente sobre a sua própria ação nos últimos tempos e não perceber que a sua própria ação contribuiu para o alastrar da desinformação.
há um exemplo muito concreto disto que estou a tentar dizer, que é quando nós analisamos a polarização nos Estados Unidos da América, por exemplo, em que vemos que há quase 50% dos eleitores que se dividem de uma forma que é para nós absurda entre dois projetos diametralmente opostos de concepção, enfim, sobre a ciência, sobre a democracia, sobre, enfim, sobre o que quisermos, não é? Eu tenho que partir sempre do ponto de vista de um jornalista cético e pensar que não há 75 milhões de cidadãos dos Estados Unidos que tenham um problema cognitivo, ou que eu tenho que tentar perceber de uma maneira um bocadinho mais séria o que é que provoca esta divisão. E esta divisão não é provocada apenas pelas redes sociais e pela forma como há bots nas redes sociais e campanhas de desinformação nas redes sociais. Isto vem de trás, aliás há estudos muito interessantes nos Estados Unidos que demonstram que a incompatibilidade entre democratas e republicanos se vem acentuando ao longo das últimas décadas, mais por efeito das televisões por cabo, por exemplo, do que das redes sociais no passado muito recente, e isto é uma das razões pelas quais o jornalismo tem de se pensar criticamente, porque o jornalismo não pode pensar na sua forma de retratar o mundo político apenas através da conflitualidade, através do manicaísmo, da ideia de que há uma ideia boa e há uma ideia má, ou há um sujeito político bom e um sujeito político mau, ou a forma como outros assuntos são esquecidos. Nós não podemos ignorar que provavelmente grande parte da base de apoio a Donald Trump não vem das declarações que ele faz, como as que eu citei há pouco, sobre mexicanos ou sobre qualquer outro assunto. Uma das célebres frases dele durante a campanha das primárias do Partido Republicano em 2016 foi que o pai de Ted Cruz, o seu principal adversário na altura, tinha sido um dos responsáveis pelo assassinato de John Kennedy. Toda a gente sabia que aquilo era mentira, não é? Mas aquilo ajudou daquela maneira. As pessoas não vão votar em Donald Trump porque estão convencidas que o pai de Ted Cruz matou Kennedy. Muito provavelmente, entre o eleitorado de Donald Trump, nós temos as pessoas que deixaram de se rever na forma como o jornalismo as retrata e retrata os seus problemas. Retrata os problemas da interioridade rural, por exemplo, que é muito determinante aqui, ou retrata os problemas do desemprego, da carência económica, e portanto quando um político populista se apresenta como sendo um político contra o sistema, é muito fácil esse político incluir a comunicação social dentro do sistema, porque a comunicação social é de facto responsável pela forma como a realidade se mostra aos olhos de quem procura informação. Eu gosto muito da frase da Hannah Arendt no Truth and Politics porque estou convencidíssimo dela, e acho mesmo que todos teremos de ter a consciência de que, e é muito interessante isso acontecer agora, tantos anos depois de Hannah Arendt ter escrito esse texto, porque para nós nunca a liberdade de opinião foi tão garantida como é hoje, não é? Mas nós temos uma banda larga de acesso à liberdade de opinião, não temos é a capacidade de formar a opinião com a base que ela exige, e é a base da informação factualmente verificada, correta, etc. Esse é um dos outros pontos que eu acho que o jornalismo precisa muito de se repensar. E não é uma coisa nova. Há cerca de 20 anos, um grupo de jornalistas americanos fez um projeto no Pew Research Center primeiro, mas depois chamado Committee of Concerned Journalists, que os autores lançaram um livro que foi muito interessante e é muito até dado nas escolas, que se chama Os Elementos do Jornalismo, etc., mas que foi um repensar crítico da forma como a profissão se exercia. Aquelas coisas básicas de saber que a função do jornalismo é procurar a verdade, é procurar tornar interessante aquilo que é relevante, é ser uma moldura do debate público, tão aberta quanto possível, etc. Isso foi um julgamento crítico. Eu creio que esse julgamento crítico não fez parte ou não faz parte do senso comum das redações hoje em dia. As redações debatem-se muito pouco a si próprias e ao que estão a fazer e aos erros que cometem.
E, como tentei demonstrar na conferência, o problema é que as redações encontraram um oráculo métrico para substituir um julgamento editorial. E esse oráculo métrico é errado e falha, e não há noção disso nas redações. As pessoas acham que aquilo é o discurso público. Quando estão a ver 200 pessoas, eu posso testemunhar isto porque trabalhei sobre isso. Eu vejo 200 perfis a defender, por exemplo, no Twitter, a defender, por exemplo, que a União Europeia tem um plano secreto para substituir a população nativa por população migrante de África e da Ásia. Se eu analisar esses 200 perfis, eu posso chegar à conclusão que se trata da mesma pessoa que fez esses 200 perfis diferentes. Eu posso chegar à conclusão, como cheguei, que grande parte destas contas são criadas um mês antes de uma campanha eleitoral e que estão todas baseadas no mesmo sítio. Isto não é um debate público. Um debate público é um debate em que nós todos temos uma voz, uma cara, uma identidade, uma capacidade argumentativa, etc. Aqui estamos a falar de uma manipulação de um debate público. E nós temos todos que estar muito conscientes de que ela existe e de que é determinante para a forma como os meios de comunicação social olham para o debate público. E os próprios meios de comunicação social, por meio de razão, deveriam ser atentos a isso e perceberem que estão muitas vezes apenas a dar eco a um debate público que é viciado e que é manipulado. Isto por um lado, mas nós próprios enquanto cidadãos, e agora esqueçamos que eu sou jornalista, enfim, se eu discordo muito de um político populista, por que razão é que eu tenho que afirmar que discordo dele nas minhas redes sociais, dando voz ao que ele defende para o criticar e ao mesmo tempo dando ao algoritmo da rede social a informação de que eu me interesso por aquilo e de que outros vão ver aquilo se interessaram por aquilo. Ou seja, uma das técnicas de desinformação que eu detetei mais curiosas e que me fez rir, apesar de não ser propriamente feliz, é em debates como em Espanha, os partidários de um dos pequenos partidos, na altura, muito pequeno partido, que era o Vox, um partido de extrema-direita, também populista, em Espanha, os militantes deste partido criavam contas falsas de supostos independentistas catalães que defendiam que a Catalunha tinha de ser republicana, independente, etc., etc., só para poderem debater com eles e mostrar a superioridade dos seus argumentos. O debate era entre a mesma pessoa, com duas contas diferentes e aparentemente antagónicas. Isto pode ser feito por uma estratégia de comunicação eficaz de um partido populista. Um partido populista em Portugal, como aquele que eu não nomeei, mas citei, pode criar contas de personalidades pelos direitos de género, aquilo que eles chamam tudo como marxismo cultural, não é? Ou antirracista, ou outra coisa qualquer, pode criar uma conta falsa para dizer que os brancos têm de ser mortos, ou que quando as mulheres estiverem no poder, os homens vão ser todos desempregados. Este tipo de coisas pode ser criado usurpando esta nossa boa vontade de avaliar um debate público como algo real. Para eles responderem a si próprios. No fundo, para responderem a si próprios, não é? Claro, e para se tornarem dominantes no debate, exatamente, não é? Não precisam de mais ninguém, é uma discussão mantida em frente ao espelho. É. Na realidade é assim. É, mas da qual as poucas pessoas têm noção de que isso possa existir, não é? Nós temos sempre, se calhar, não sei, mas comigo também acontecia, eu tinha sempre dificuldade em acreditar que alguém pudesse dar-se ao trabalho de criar um perfil falso para depois me pedir amizade numa rede e fazer sabe-se lá o quê, sugerir-me leituras. Bom, mas isto acontece, enfim, há um dos principais financiadores do Facebook no início que garante que 50% dos perfis do Facebook são falsos, são contas falsas. Portanto, estamos a falar de 50% de 2,5 mil milhões, estamos a falar da população chinesa inteira, em contas falsas. É esta a ordem de grandeza. E é isso que precisamos de ter em consideração quando olharmos para aquilo como um reflexo da realidade. Isto é ótimo como autodefesa. Eu vou pouco ao Facebook, não escrevo lá, nunca escrevi uma linha no Twitter e acho que só publiquei uma foto no Instagram na minha vida. Portanto, a minha vida nas redes sociais é tão enfadonha quanto esta.
mas quando eu abro o Facebook para ver qualquer coisa e fico deprimido, porque geralmente é o que me acontece, é uma sucessão de más notícias, de coisas horríveis que aconteceram e que eu não tenho capacidade sequer de processar, o que faço sempre é ter este mantra, que é: metade disto não é verdade, não está a acontecer, é apenas uma forma de me tentarem convencer ou manipular para a importância deste assunto. E António, eu estou-me a alongar muito na resposta, corto-me quando quiser, mas Não, acho fantástico para mim, mas acho que sim, temos outras perguntas. Não, mas é um tema, Claro. obviamente que é um tema infinito, não é? Estaríamos aqui, mas e levantaria ainda uma série de outras questões, mas eu passaria então, até para dar essa oportunidade, deixa eu só, entretanto, ver o que é que. Ok. Eu digo só Há mais aqui uma uma coisa. questão. Sim, sim. Sim. Não, enquanto o António procurava, mas já está. Não, eu tinha aqui algumas perguntas. Ia apenas perguntar à professora Luísa Ribas, que também tinha aqui uma pergunta, e temos também aqui uma pergunta no Q&A da Beatriz Lopes, e ainda uma série de outras perguntas, uma muito grande da Vitória Gazeta, mas começava pela professora Luísa Ribas, já tinha aqui também uma pergunta para lançar ao Paulo, ok? E agradeço já a resposta fantástica Obrigado. para este debate. Como ainda temos alguns minutos, vou aproveitar. Pronto. Eu gostava de saber, se calhar aprende-se indiretamente com aquilo que acabou de ser referido agora, que nos leva a questionar quais são as grandes motivações por trás dessa criação de contas falsas com essa escala. Eu gostava de saber qual o seu ponto de vista sobre um aspecto que se prende com a existência de alguns discursos que afirmam que uma forma de mudar o paradigma atual de desinformação e manipulação na internet, de forma mais alargada, além de uma regulamentação necessária, mas eventualmente difícil, sobre o que pode ou não pode ser publicado, por exemplo, orientada para a verificação de conteúdos, seria essencialmente mudar o modelo de negócio das redes sociais baseado em publicidade. E que obviamente é alimentado por todas as métricas, no fim de contas. Por exemplo, alguns cientistas e filósofos da computação, como por exemplo o Jaron Lanier, tendem a apostar na mudança do modelo de negócio. Em certa medida, a pergunta é: o que é que acha possível e eventualmente eficaz entre regulamentação assente em conteúdos ou inverter um modelo de negócio baseado em publicidade? Se estas abordagens serão eventualmente execuíveis e suficientes. Eu seria muito cauteloso na regulação de conteúdos. Eu concordo com o argumento de que as redes sociais não são apenas uma espécie de speaker's corner, que têm um papel um papel editorial semelhante, pelo menos semelhante àquele que os média têm, em que os conteúdos publicados têm pelo menos obedecer ao quadro legal. E, por exemplo, o discurso de ódio aí é um crime, portanto, aí tem de haver uma verificação de conteúdos por parte das redes sociais. Ou seja, não se pode publicar, como nós vimos agora recentemente nos Estados Unidos, um programa no YouTube de um célebre ex-apoiante, atual apoiante, mas ex-colaborador de Donald Trump, que sugeria a morte do Surgeon General dos Estados Unidos por causa da pandemia, etc. Enfim, um apelo à morte de alguém ou um discurso de ódio sobre, como existe em Portugal nestas páginas destes partidos que eu citei sobre a Ministra da Justiça, por exemplo, deveriam ser regulados pelo Facebook. A outra regulação do Facebook sobre o que é verdade ou mentira, eu nunca a defenderia, porque nós temos exemplos concretos de que o Facebook orienta os seus próprios fact-checkers para determinados assuntos, afastando-os de outros. Eu entrevistei uma das principais editoras de um órgão de fact-checking americano que cortou com o Facebook precisamente porque o Facebook não a deixava fazer trabalhos sobre os Rohingya e pedia-lhe, por exemplo, investigações sobre o que dizia George Soros.
O Facebook tem uma estratégia própria e o Facebook não deve ser, volta ao Ministério da Verdade do Orwell, o Ministério da Verdade não pode ser a empresa que domina a plataforma. Agora, a outra regulação que surgiu, Luís, é muito interessante e acho que muito útil, porque nós estamos perante um exemplo claro de monopolização de um negócio. Porque temos o Google, que é dono do YouTube, e temos o Facebook, que é dono do WhatsApp e do Instagram. E, portanto, temos duas empresas, duas grandes plataformas que dominam à escala planetária um gigantesco negócio. E que com isso adquirem uma capacidade de pressão política que é também ela quase inédita. Ou seja, nós já todos vimos filmes e séries e lemos livros sobre o peso de determinadas indústrias na forma como a política se desenvolvia na sua atividade, desde a indústria tabaqueira a outras, por exemplo, e não tem nada a ver com o que se passa agora. Eu tive a oportunidade de entrevistar a diretora da Agência Europeia de Agências de Defesa do Consumidor, portanto, onde está integrada a DECO portuguesa, por exemplo, que esteve na tentativa de autorregulação, esteve à mesma mesa que o Facebook, o Google e as outras plataformas, numa tentativa de autorregulação europeia deste problema da desinformação, e que nos contava que a determinada altura o representante do Facebook disse que ameaçava parar toda aquela conversa se o assunto entrasse na regulação propriamente dita e não na autorregulação. Quem é que são os representantes do Facebook para as políticas públicas na Europa? É o ex-vice-primeiro-ministro britânico Nick Clegg, o seu parceiro que estava nestas reuniões em concreto era um Lord da Câmara dos Lordes britânica, portanto estamos a falar de pessoas com um alto nível de capacidade de influência política, com um alto nível de conhecimento dos mecanismos de lobby e uma grande capacidade de chegar a líderes políticos em cada Estado-nação, e por isso nós estamos a falar de empresas que têm mais valorização bolsista do que o PIB português, portanto estamos a falar de um peso relativo muito importante. E creio que a resposta mais correta do meu ponto de vista era a dimensão das próprias, do próprio negócio das plataformas. A criação de regras pelo menos alternativas para o outro problema, que é o problema da mensagem, da targeted message, da mensagem direcionada, da publicidade direcionada. Eu creio que esse tem de ser resolvido também pelos nossos Estados de duas maneiras diferentes. Um deles é criando condições económicas para que meios de comunicação social independentes possam surgir. E essa é fundamental. Se me perguntassem qual era a medida mais imediata que deveria ser tomada, era essa, a criação, por exemplo, de um fundo de investimento a juros zero para que jovens da FBAUL e da FCSH da Nova, que foi onde eu tirei o curso, que se queiram juntar e fazer um projeto jornalístico, devem fazê-lo assim e têm esta hipótese de o fazer. Isso seria muito importante. A outra regulação tem a ver com aspectos de campanha eleitoral que estão regulados apenas para o espaço público físico. A CNE, por exemplo, pode verificar se um determinado outdoor é verdadeiro ou falso, ou se insulta alguém, ou se não está no sítio onde deve estar, etc, etc. Através dos anúncios políticos no Facebook, um partido pode dirigir uma campanha, vamos imaginar, uma campanha sobre reformados. O mesmo partido pode dirigir uma campanha para pessoas com mais de 60 anos, a dizer vamos aumentar para o dobro as pensões são a coisa melhor do mundo, e esse mesmo partido pode fazer uma campanha para eleitores com menos de 40 anos, a dizer há uma conspiração grisalha, vão-nos gastar o dinheiro todo em pensões, vamos acabar com as pensões, só quem tenha pensões, planos de poupança privados é que vai ter pensões. O mesmo partido pode mentir desta forma, porque nunca vai ser apanhado, porque a mensagem que o Facebook vai transmitir é a pessoas concretas, não é uma mensagem pública, é uma mensagem privada. E isto
tem de ser regulado do ponto de vista eleitoral também, porque nós tivemos este exemplo no Brexit, não é? A quantidade de mentiras que foram lançadas, por exemplo, sobre a adesão da Turquia à União Europeia. São exemplos claros de mensagens que podem ser direcionadas para grupos muito específicos da população, sem que nenhum de nós tenha conhecimento que elas existem. E por isso também a forma como toda a gente está a aprender a relativizar a importância da verdade no discurso político. Isso é uma coisa que falámos pouco, mas que é um político ser apanhado a mentir não é propriamente nem uma novidade, nem uma razão para que o seu voto, nem que seja a maior botada da história, para que muitas vezes é o contrário, não é? Para que o voto esteja em causa. Como se viu ontem com Jair Bolsonaro, isso é uma prática comum. Enfim, mentir sobre até qualquer coisa que disse muito recentemente. E não é caso único, infelizmente nós sabemos. Luísa, queres acrescentar alguma coisa antes de passar? Não, está então, ótimo. Nós temos aqui uma série de perguntas, não sei se vamos conseguir, obviamente podes fazer alguma triagem, responder a todas, mas antes tinha para já aqui no alinhamento também uma ou duas perguntas da professora Sofia Gonçalves, antes de passarmos então às restantes perguntas que aqui estão. Pode ser, Sofia? Sim, quer dizer, temos assim cerca então? de 5, 7 minutos para o fazer, não é? Mas eu, sem dúvida que se calhar queria começar até pela quantidade de perguntas que temos aqui, tanto quanto me deu a perceber, são de nossos alunos da licenciatura. São nossos alunos, sim. E acho que algumas das perguntas vêm também no sentido de algumas das afirmações que o Paulo Pena foi falando, por exemplo, a necessidade cada vez maior para garantirmos exatamente este quarto poder que é o jornalismo, a necessidade cada vez maior de afastá-lo exatamente de tudo o que podem ser estratégias medidas pela viabilidade comercial de um projeto, não é? Portanto, a necessidade de criar cada vez mais estruturas independentes, multidisciplinares, como acabou por falar também nesta possibilidade de parceria entre o design de comunicação e o jornalismo, por exemplo. Portanto, acho que algumas das perguntas que nos foram colocadas pelos alunos vinham nesse sentido, não é? O que é que se poderia fazer para evitar esta privatização do jornalismo? O que é que se poderia fazer para inverter o tal oráculo que falou, que domina as redações? Portanto, penso que algumas dessas respostas já foram dadas pelo Paulo, mas o Paulo depois, se tiver essa disponibilidade, tem aqui um conjunto de boas perguntas, parece, que poderá tentar eventualmente sublinhar uma outra resposta. Se calhar pegava aqui até na primeira da Beatriz, porque ela cruza-se um bocadinho com a minha pergunta e também com aquilo que o Paulo acabou por referir agora de uma forma muito breve, e que Beatriz tem a ver Lopes. Exatamente com a subtil diferença entre a regulamentação dos conteúdos, a liberdade de expressão, a censura, e ao mesmo tempo um facto que me parece aqui muito relevante e que eu gostava também de colocar como questão, e que se prende também com a exigência dos cidadãos, não é? que o Paulo Pena também, em certa medida, nos sensibilizou, a necessidade de uma crescente exigência dos cidadãos em relação ao jornalismo e em relação também às redes sociais, acrescentaria eu. E, portanto, a minha pergunta vai nesse sentido. Como é que lê a recente mudança de atitude das redes sociais, nomeadamente do Twitter, seguido pelo Facebook? Como é que vê essa mudança de atitude em relação ao escrutínio de afirmações falsas ou não verificadas? E, ao mesmo tempo, portanto, esta é uma pergunta que se dirige mais às redes sociais, a outra que se dirige diretamente aos mídias jornalísticos e televisivos, neste caso, como é que viu a reação de um conjunto de estações americanas que sucessivamente têm pedido em direto altos cargos da política americana, nomeadamente Donald Trump, de prosseguir os seus discursos alegadamente falsos? Não serão estes dois marcos importantes de uma certa mudança de paradigma, ou seja, uma marcação de um limite para essa relativização da mentira, por exemplo? É uma ótima pergunta, Sofia. Eu vou tentar dar a resposta mais honesta possível. E a minha resposta mais honesta possível, fazendo jus àquilo que vos dizia
de manter sempre o ceticismo como critério fundamental numa avaliação de uma novidade deste tipo, eu tenho muito receio de ambas as situações que me referiu. A primeira, que tem a ver com a forma como há um micro-exemplo desta campanha eleitoral nos Estados Unidos que é muito preocupante do meu ponto de vista. Houve uma investigação jornalística de um jornal que não é propriamente um brilhante jornal, é o New York Post, não o Times, o Post, fez uma investigação sobre uma alegada conexão do filho de Joe Biden enfim, com interesses comerciais de outros países. Não está em causa eu saber se aquela é uma boa investigação jornalística, eu não a li, não a conheço. As redes sociais decidiram não permitir a divulgação do trabalho jornalístico do New York Post durante os dias que antecederam a campanha eleitoral. E eu creio que isto é muito perigoso, mesmo muito perigoso. Eu não defendo nunca a eliminação do que escreva, por exemplo, Breitbart, ou um jornal qualquer que eu saiba de quem é, que esteja legalizado, que tenha nome, ou seja, todo o nosso frágil verniz, a nossa frágil camada de verniz enfim, de liberdade de expressão, de opinião, de pensamento, etc., que conquistámos em muito pouco tempo, pode vir a estar ameaçada por coisas destas. Eu não creio que nunca que devam ser as redes sociais a decidir o que é publicável ou não, da mesma forma que não acredito que um Estado possa fazê-lo. São coisas que para mim são absolutamente impensáveis e devemos estar atentos a elas. E, portanto, classificar como desinformação uma reportagem do New York Post só porque era sobre um candidato presidencial e em véspera de eleições, não é nunca, para mim, uma atitude sensata, boa e que me deixe descansado. Eu também não vejo nenhuma razão, ou seja, eu acho que faz parte das tarefas dos órgãos de comunicação social, e sobretudo nesse caso das televisões, de corrigirem as eventuais mentiras, os erros das intervenções políticas que transmitem. Um presidente em funções nos Estados Unidos ser cortado a meio da sua intervenção parece-me um passo um pouco longe demais. Eu não o faria. Qualquer que fosse o presidente, não é? Portanto, temos este bom exemplo, porque pronto, acho que já partiram do princípio de que eu não seria um eleitor de Donald Trump se fosse cidadão americano, mas não cortaria a palavra a Donald Trump, acho que e porquê? Porque eu acho que há de facto uma identificação crescente nos Estados Unidos, e em Portugal também pode vir a haver em pouco tempo, entre os meios de comunicação social pró e contra. E os meios de comunicação social não se devem assumir como partidários de um ou de outro lado do debate político. Eu sou absolutamente contra isso. Acho que os meios de comunicação social devem existir para relatar a realidade com base em critérios que sejam transparentes e definam. É evidente que se há um jornal que escreve mais sobre temas laborais, outro que escreve mais sobre temas económicos, esses jornais têm um posicionamento político diferente. Eu escolhê-los-ei pelo meu próprio interesse. Agora, ser o jornal anti-Trump, acho que não faz nenhum sentido, embora faça sentido do ponto de vista comercial, porque todos os jornais anti-Trump subiram muito as suas vendas nos Estados Unidos nos últimos anos. Mas isso não ajuda nenhum cidadão a perceber que aquele jornal que está a ler é um jornal que lhe garante uma informação rigorosa e verificada. Garante-lhe o outro lado da barricada, não é? E isso... eu creio que é perigoso e creio que é perigoso também numa altura em que os meios de comunicação social exageram na forma como criam uma ansiedade noticiosa nas pessoas. Eu, por exemplo, acho que é uma mentira haver a possibilidade de haver um canal de televisão 24 horas por dia, 7 dias por semana a dar notícias. Para já porque nós não temos capacidade, o nosso QI infelizmente é insuficiente para absorver toda essa quantidade de notícias, e depois porque aquilo não é uma escolha de notícias, aquilo é apenas um mecanismo de repetição de notícias que outras já deram, etc, etc, etc. E tudo isso, essa ansiedade noticiosa por um lado e esse alinhamento político por outro, afastam as pessoas, não as aproximam do discurso jornalístico.
Aproveito então para aproveito para agradecer a intervenção de todos, nomeadamente também dos nossos alunos, e especialmente ao Paulo Pena, que nos trouxe aqui uma excelente intervenção, à qual nós podemos, de alguma forma, também corresponder. Ok? Muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado. Ok? Obrigado.